Bom dia, quase boa tarde. Bem-vindo, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Bom estar de volta aí. Isso aí. Depois de uma semaninha fora. Mas vamos que vamos. Teste de som e imagem, galera. Mostrar se está tudo ok. Pessoal quieto. Apesar da audiência elevada, pessoal quieto. Ninguém escreve nada por enquanto. Testando, feedback, por favor. O Guto da GL já mandou aqui que está tudo ok. As transmissões melhoraram. Certo, produção? Sim. Produção falando aqui que está tudo certo. Mas na sala aqui do Pregão ao Vivo, ninguém pessoal, falando nada. Se puderem dar, pessoal, feedback de sua imagem bom aí. Bom dia ali, o Edson da Visão. Quase um boa tarde. Sua imagem ok, alguém falou ali. Fala, UFC Mano Invest. Boa, senhores. SVK2. Pessoal ali falando, pelo menos está tudo ok. Vamos começar, né? Então, saiu aí mais um dado, né? IBC BR, né? Que demonstra aí crescimento. Bom dia, Drive. Demonstra aí crescimento abaixo das expectativas, demonstrando que primeiro trimestre teremos provavelmente uma recessão, o pior daí dos mundos, né? Uma queda maior do que se imaginava. Você vai fazendo pergunta aqui. Mas até interessante falar, tem setor educação, Petrobras, dá para falar de Vale também, bancos, Ambev e BVMF. Acho que esse seria a abordagem aí, mas a gente pode falar. Quer começar com a pergunta do Edson sobre educação? Sim, o Edson está perguntando se quem está comprado com prejuízo é hora de fazer o preço médio. De fato, agora o pessoal começando a olhar de novo o setor de educação, principalmente depois da safra de resultados do primeiro trimestre, que já pega um pouco das mudanças do FIES, e de certa forma os resultados foram bem resilientes. Estácio reportou um bom crescimento de captação e base, em contrapartida a Kroton, apesar de ter uma boa desaceleração, ainda assim reportou bons níveis ali de margem, e principalmente melhora na margem consolidada quando você olha para a forma com a fusão da Anhanguera. Ela comentou também do guidance, então o pessoal começando a olhar, de fato, as mudanças são ruins para o setor, mas como a gente já vinha falando, o setor não acabou ainda, diversas fontes de sinergia, de upside também, você tem IAD ainda muito forte, enfim. Obviamente ao longo do ano a gente ainda vai ver impacto negativo das mudanças do FIES, tanto em ticket médio como em captação e crescimento de base, mas de novo, por exemplo, o guidance da Kroton, ela não considera mais captações para o segundo semestre via FIES, então eles estão sendo bem conservadores e ainda assim entregando um bom resultado, crescimento de quase 10% na receita, no caso da Kroton, que eles esperam entregar, e aumento de margem. Então, dito isso, os níveis de múltiplo estão bons ainda pelo que as empresas podem oferecer. Então, de fato, se você tem uma visão mais de longo prazo, eu acho que é uma boa hora aí para entrar, ainda que sem muita concentração. Indo para uma parte mais prática, para fazer o preço médio, quer dizer, se o cliente ele tem uma posição muito grande já em educação e você quer fazer o preço médio, obviamente você tem que comprar mais e você ficar muito concentrado, eu acho que não é o mais indicado. Se a posição do cliente é pequena, ainda assim vale, ele tem uma visão de longo prazo, vale sim, porque, por exemplo, na nossa carteira de longo prazo a gente tem 7% de Kroton, então algo como 7, 10% do portfólio para longo prazo em educação é uma bela oportunidade de diversificar num setor um pouquinho diferente, porque a gente sabe que o pessoal está muito concentrado em financeiro, etc. Então vale, e a nossa preferência aqui é Kroton de fato, tá? Então agora para curto prazo só ficaria um pouco, se o cliente ele quer fazer um trade de curto prazo, ficaria um pouquinho com o pé atrás, um pouquinho cauteloso, só por conta, a gente não tem tanto trigger muito claro em termos de notícias, etc, para o curto prazo. Então o que teve agora foi resultado, guidance, mas depois disso não tem uma coisa muito forte. Então, para trade de curto prazo, talvez o risco retorno não esteja muito bom, mas para longo prazo é sim uma boa alternativa para alocar no portfólio.
E até o Vaz perguntou qual seria o preço justo de Estácio. A gente prefere Croton, né, Kim? A gente prefere Croton. Estácio deve estar negociando um pouco menos de 10, perto de 10 vezes, já negociou a 16, mas o cenário é outro. Talvez negociar umas 12 vezes, sei lá, 15, 16, 20%, um pouco acima, talvez faça mais sentido para elas, tá? Alguma coisa assim. A gente não trabalha muito com target price, mas em termos de múltiplo ainda tem algum espaço aí para subir, sim. Beleza, então vamos falar ainda aqui por que bancos estão sofrendo, tá? Ambev também, a gente vai falar aqui, Gotardo, grande zagueiro do Botafogo, ex-zagueiro do Botafogo, Wilson Gotardo. Vamos lá, a gente até tem gente explicando isso, está no nosso relatório matinal hoje, a reunião matinal, a gente falou de manhã e também está escrito no nosso relatório. Ambev, BVMF, bancos sofrendo mais. Por quê? JCP, provável mudança de impostos e JCP. Enviamos há pouco também um e-mail sobre isso, né? O que pode mudar? Em 95 foi intitulado, decretado, juros sobre capital próprio, que era para capturar os ganhos, né, dos juros, né, da taxa de inflação naquele período que ainda eram elevados. Então foi permitido o JCP, o juros sobre capital próprio, que não mais significa o seguinte: na distribuição de dividendos, até 25% da empresa pode distribuir sem pagar imposto, que é o JCP. Por isso que as empresas distribuem mais isso. Empresas mais afetadas são as que mais distribuem ou que têm um ágio aí na compra de algum ativo, e nesse caso, BVMF e Ambev são as que mais têm. Por isso que a Ambev vem sofrendo por conta. Se tiver uma mudança de JCP, não pega, JCP pega esse ano, JCP não pega esse ano, seria a partir de 2016, porque eles não podem mudar, teria que ir a Congresso. Já aumento de contribuição social sobre lucro líquido em bancos pode ser agora. Por que pode ser agora? Se o imposto já existe para você alterar a alíquota, não tem problema. A Dilma consegue fazer isso. Então se falava-se antes de um aumento de 15 para 17 na alíquota, agora fala de 15 para 20. Lembrando, no final de semana passado, o Levi falou que se não passarem os ajustes, ele precisa de 25% a 30% do Congresso, aprovação no Congresso, ele teria que elevar impostos. Como a votação de algumas MPs que eram para hoje e amanhã foram postergadas para junho, isso eu até postei hoje no Facebook, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu, esse é o título. O orçamento tem que ser divulgado amanhã. Então, o que ele deve estar pensando? Gente, se eu tenho que divulgar um orçamento, eu não sei se medidas vão ser aprovadas. Eu tenho que divulgar isso hoje. As medidas podem ser aprovadas depois. Eu preciso cortar mais, arrecadar mais. Como é que eu faço isso? Já cortei 70, 80 bi de gastos do governo. Vou aumentar impostos. Então, é muito provável que venha a elevação de impostos. E aí fala-se em bancos, nesse caso. Por isso que na segunda-feira, na carteira Top Pick, nós reduzimos Itaú de 25% para 20%. Tá ok? Então a Ambev está sofrendo, BVMF está sofrendo e bancos também, tá? A única diferença agora é que talvez seja um aumento maior, né, do que se esperava. Ia para 17, talvez 20, de fato chega a ser um pouquinho mais relevante. E aí é por isso que bancos, Itaú está negociando para o ano que vem abaixo de 8 vezes lucro, é isso. Esse é o ponto, entendeu? Se não tivesse esse problema, Itaú estaria próximo a R$40, não está por conta disso, entendeu? Então, esse é o maior problema aí de bancos, né? Cielo, não sei, pode ser para a elevação de impostos, aí vai pegar tudo, né? O setor financeiro como um todo, tá? A Mimi falou que já fico com medo de ver suas postagens, mas tem que ser realista, né? Tem que postar aquilo que está acontecendo. Entendeu? O pessoal tá falando de você lá na Coreia direto, em mim, se você fugiu do como os caras sabem que eu tava na Coreia do Norte? Fazer uma visita pra família. Totalmente. Tive que sair escondido aí. Mas, o pessoal falando que executaram o cara com míssil, eu não sabia dessa aí. Foi o cara que ele dormiu no discurso. Num discurso, cara, meio surreal, ele foi assassinado lá. Pô, com míssil é sacanagem. Com míssil, né? Pô, não precisava disso. Mas LCP, quais empresas mais afetadas com a extinção do JCP? Foi isso que eu falei. BVMF, Ambev e bancos. Lembrando, por exemplo, Bradesco e Itaú pagam JCP mensal. Entendeu? Se o Cielo quebrou, não, de forma alguma. Né? O cenário só, se tiver elevação de juros, acaba pegando todo mundo aí.
Quer falar um pouquinho de Vale? Quem teve essa semana até a venda lá dos 4 super navios, 445 milhões de dólares. Isso aí, Vale. Esse era um dos pontos do plano de desinvestimento da Vale, ficar um pouco... Porque na gestão passada, de fato, eles ficaram muito pesados em ativos, comprando e mandando fazer diversos navios, etc. E agora o mandato é outro, é justamente fazer ao contrário, tentar ficar mais leve. Então você vende os navios e arrenda depois. E é isso que a Vale está fazendo, de fato, é um bom sinal num primeiro momento, porque você incrementa a caixa num ano, nos próximos 2 anos a questão de pressão de caixa vai ser muito grande, então faz parte do plano, já que o IPO de metais básicos, com o nível de preço dos metais básicos aí está cada vez mais difícil, então você tem que achar outras alternativas ali, e essa é uma bela alternativa, e aí você teve isso, só que você também tem a questão de China e minério. Hoje Vale estava subindo muito por conta de minério de ferro. Se eu não me engano, acho que a gente teve PMI abaixo do esperado de China, o que muita gente já lê como possíveis estímulos ali na esteira daqueles últimos estímulos de corte de juros, corte compulsório das instituições financeiras. Então todo mundo esperando aí mais estímulos da China e obviamente sobe aí, como a gente costuma falar, pelo motivo errado, que é estímulos, mas se a gente for ver o ambiente macro muito ruim, China desacelerando fortemente, é só a gente ver os últimos dados. Então acho que vale um pouco disso, tinha dado uma bela esticada, a gente ficou batendo na tecla, pessoal, se protejam, a gente colocou na nossa carteira short e de fato porque a nossa tese era que tinha esticado mais do que deveria. Obviamente teria que ter subido porque o minério recuperou, mas não tanto assim. E muito por conta de short squeeze. Então, passado teoricamente um pouco dessa questão de short squeeze, ainda tem bastante posição em aberto, mas passou um pouco aí do pico disso, e então o Vale já voltou bem ainda naqueles níveis. De novo, a gente continua cético com o Vale e ainda assim merece proteção. Talvez depois dessa queda a gente até converse em reduzir a posição na carteira short, mas aí vamos ver como que vão sair as próximas notícias e informações. Mas, de novo, ceticismo em Vale, tá? Porque essa dinâmica de oferta e demanda vai continuar pressionando o minério, China vai continuar desacelerando, não importa a questão do estímulo, talvez diminua o ritmo da desaceleração, mas o ambiente ainda é bem hostil e difícil para Vale. Isso, e aí o Harvey Specter falando aqui que já que está falando de Vale, poderia traçar um cenário para o setor siderúrgico. Até no início a gente falou que falaríamos sobre ele. Altas e baixas o tempo inteiro. Siderurgia também. Fechamento de alto forno. A última notícia bem relevante que a gente teve foi o fechamento de 2 desses alto fornos aí da Usiminas. De fato, ruim em termos estruturais, porque é só um passo emblemático de que a empresa está vendo e olhando, a demanda não vai ser tão boa quanto a gente esperava e a gente precisa fazer algo quanto a isso. Tudo bem que tem gente lendo que o fechamento é uma coisa boa, etc. Mas assim, vai na direção certa em termos estratégicos, mas uma coisa muito maior está acontecendo, que é a desaceleração da demanda, principalmente doméstica aqui. É só a gente ver dados de vendas de veículos pesados, leves também no começo do ano. Abril piorou muito, a gente viu IBCBR, atividade econômica piorando, projeção de PIB cada vez sendo revisada para baixo para esse ano. Então assim, é bem claro traçar esse cenário e obviamente quem se prejudica muito com isso é a siderurgia. Então essa notícia está bem em linha com o que a gente vem falando e a empresa está olhando isso. Só que por outro lado você também tem questão do preço de minério. Hoje, por exemplo, o preço foi para cima e as siderúrgicas elas têm um braço de minério que é bem importante na composição do resultado. Então, por um lado, você tem um ponto positivo que é um preço do minério dando aquela trégua na queda, e por outro lado, você tem um macro muito ruim. É por isso que deixa bem volátil
as empresas siderúrgicas. Agora, a gente continua bem cético, a gente continua recomendando proteção. A gente até tinha colocado o CSN na carteira short, e que foi uma decisão muito acertada ali. Na semana tinha caído 10%. E os Minas também está chamando atenção. O nível de short diminuiu bastante. E agora a gente pode ver ela dando uma arrefecida ali e até uma corrigida para baixo. Os Minas é bom a gente ficar ligado. E GGBR também, no último resultado, reportou uma performance muito ruim de mercado doméstico. Então, de novo, a gente recomenda ficar fora do setor. Quem tem e quer continuar, no mínimo, fazer uma proteção é a coisa mais racional para ser feita, já que a proteção é custo zero, né? Então não tem por que não fazer. Proteção em tudo, bolsa em tudo, gente. Exatamente. Tomar cuidado aí. E aí a gente até na segunda-feira tirou a CSN, que caiu 10% em uma semana, e a gente levou em Gerdau, porque o Kim falou. Não só o cenário está difícil no mercado doméstico, a Gerdau nos Estados Unidos também não vem apresentando um crescimento como esperado, de moradias, novas moradias, construções novas, nada disso, né? Tudo afetando. Pô, aqui a Caixa Econômica corta a restrição de crédito, pareceu no Bom Dia Brasil essa semana, que as pessoas tentando assim, olha, fui receber meu imóvel, pegar as chaves, preciso pegar um financiamento. Não consigo. As pessoas não estão conseguindo. Exatamente. O que vai acontecer, cara? Então, assim, cenário altamente complicado. Setor de real estate, aços longos, planos, veículos caíram em abril 26%, caminhões 47%. Já estava caindo muito e em abril piorou. Quer dizer, todo mundo fala, nossa, tá ruim o cenário e ficou pior. Randon, acho que abril ela divulgou a receita, caiu 36%. Totalmente atrelado com venda de pesados aí, realmente fica difícil. E, de novo, destacando aqui, a performance do segmento doméstico de GGBR do primeiro tri foi muito ruim, tá? Isso. O que foi compensado foi um pouquinho de dólar e lá fora, mas, de novo, boa parte ainda concentrada no mercado doméstico, então tem que ficar ligado. E aí o Harvard Specter aqui perguntando como é que é feita essa proteção? Basicamente, o que a gente faz você escolhe um vencimento, por exemplo, vamos colocar aí, sei lá, Uzi Minas, Uzi Minas para, não sei, setembro. Eu quero ficar protegido até setembro. Então você escolhe o vencimento e cota a nossa mesa de produtos estruturados, ela vai te voltar assim, olha, você vai ter uma proteção de, digamos, 10% ou 15% até o vencimento, quer dizer, se a ação cair 10% você não perdeu nada. Só que a contrapartida disso, você ainda continua participando de uma alta eventual, quer dizer, até, digamos, 10%, 15%. Então, se os Minas, digamos, subir 10%, você participa da alta. Só que se subir mais, você fica travado nesse teto. Então, você abre mão de uma rentabilidade muito elevada para se proteger. E que faz todo sentido, porque você acha, ou você tem ali, você traça um cenário de que ela não tem tanta probabilidade de subir tanto. Então você abre mão dessa rentabilidade justamente para se proteger. E então é basicamente isso, você trava um teto de ganho nesse intervalo de tempo e em contrapartida você tem uma proteção. E isso você faz geralmente a custo zero, tá? Então é um pouco disso, o cliente já tem um papel, participar de uma alta adicional ainda e fica protegido. É simples assim. A proteção, obviamente, muda o tamanho da proteção, muda de acordo com onde está o preço, por isso que é bom sempre você que é cliente final falar com o seu assessor e o assessor vai entrar em contato com a nossa mesa de produtos estruturados. A gente está bem forte nessa parte de derivativos e proteção. Isso, até o Luca está perguntando aqui, Celso, meu assessor me enviou oportunidade de dólar capital protegido, que a gente está recomendando o dólar para cima, é uma trava de alta, na verdade, né? Explicações zero. Terça e quarta solicitei a você nesse chat aqui onde encontro o documento detalhando a aplicação. Até agora nada. Se eu enviar e-mail ao Kim ou Danilo, você envia algo detalhando com exemplos da aplicação? É simples, essa aplicação é como ele falou um pouco da Fence. Você vai estar comprado acreditando numa alta do dólar, né? Tem a figura provavelmente na sua apresentação, você está protegido no dólar de uma queda, captura um ganho nesse caso, mas eu queria entender o que você precisaria. Foi capital protegido? Não foi capital protegido, acho que não foi. Eu acho que foi qual spread, a trava de alta. Capital protegido acho difícil. Agora, teve capital protegido esse agora é o capital protegido 11,
que é do exposto a Eurostoxx, né? Então precisa entender melhor o que você quer, mas passa um e-mail. O melhor a fazer ou se é cliente final, pro assessor. E o assessor. Ele falou que ela não respondeu ele. Ele não respondeu. Então muda de assessor. Sei lá. Enfim. Mas porque assim, o assessor, a gente precisa entender o que ele ofereceu, entendeu? E a gente explica, obviamente, a gente é totalmente aberto a explicar, mas eu não lembro de nenhum capital protegido em dólar que a gente tenha recomendado. Agora, a gente tem recomendado muito trava de alta, etc. Isso a gente pode especificar. Mas capital protegido, teve um fundo de capital protegido, mas há muito tempo atrás já. Então, precisa entender um pouco melhor só, mas a gente está aberto para pode tentar ajudar, Yara. O Lucas está falando, perdi a paciência com o meu assessor. A gente pode tentar te ajudar aqui, mas como você colocou aqui naquele dia, não consigo falar, né, sobre uma coisa assim, o que ele te ofereceu, qual foi o produto, é capital protegido, é trava de alta, é em dólar, porque eu iria para um call spread em dólar atualmente, uma trava de alta, capturando até final do ano, uma alta aí dessa doleta. Tá? O que acha de PK? Não gosto, caiu bastante LCP, mas continuo não gostando. Vendas de eletrodomésticos, eletrônicos, não consegue nem repassar aí a inflação, ficaria ainda de fora. O Nobre perguntando, podem falar sobre o XP, deve ser o XPTD11, né, o de dividendos, era o nome desse fundo. A gente continua gostando e tem um desconto grande aí em relação aos ativos que tem em carteira. XPTD11, é isso aí. Teria sim em carteira. Lame sofreu um pouco essa semana. O que se deve a essa queda? Acho que é ajuste normal, né? Na nossa carteira Top Pick, Lame foi a maior alta de segunda-feira da semana passada até essa segunda-feira. Nós já reduzimos posição por conta disso, né? Então acho que é só um ajuste mesmo, bolsa sofrendo. É isso que aconteceu. O S&P perguntou se os JCPs caíram, o lucro do Itaú poderia cair em torno de 8%? Poderia. Será que essa maldição, entre aspas, já não estaria embutido no preço do ativo? Eu acho que pode ser o seguinte, quando anunciar pode até subir. Porque fica naquele, vai ser 15, 17, o aumento vai ser de 15 para 17, 17 para 20. Se vier 17, esse papel anda, né? Porque 17 já está no preço, já caiu bastante, saiu de 39 para 36. Acho que pode até no dia se cair um pouquinho, mas depois... depois tu não vai esquecer, resolve né? o problema. Tipo aquilo ali, já tira foi. da frente. A gente falou com o gestor e ele falou isso, falou, cara, toda hora vem esse rumor de JCP, tal, que faça log, ponto, sofre 4, 5%, já sofreu, ele estava falando. Então vamos embora. Contribuição social, 17 para 20, beleza, pode sofrer mais um pouco? Pode. Mas como falou o Kim, cara, sofre, depois fala, saiu da frente. O que tem mais para vir? Tem a votação lá do STF. Isso não vai vir esse ano, cara, dificilmente. Braskem, por que dessa queda se Petro sobe? Petróleo subindo, ruim para Braskem, que sobe preço da nafta, esse cenário altamente desafiador. Sabesp, fiquem fora, aproveitem para shortear o ativo. CEO fala uma coisa, fala que vai reduzir investimentos. Governador Geraldo Alckmin fala que vai acelerar investimentos. Aí desmentindo, cara, muito ruim. Já falei lá da Braskem, falamos aqui. Poderia avaliar Mills. Ativo saiu de 5 para 8 reais, até andou bem. Está num momento ainda de crise. Né, ela fornece material, ela teria que vender esse material para as grandes construtoras, né, principalmente. E aí não melhorou, mas ainda ficaria de fora. É excelente gestão, tudo isso, mas não teria o ativo que ainda depende de crescimento econômico e obras. Eles estão vendendo, que eles alugam, né, equipamentos, eles estão vendendo alguns equipamentos, eu não olharia para o ativo ainda não, prefiro outros ativos aí. Tá? Macro muito ruim ainda. Macro muito ruim, muito complicado. Tá? O Sobral aqui, Sinoro da Sobral, alguém me explica por que essa Petro está subindo? Acho que pode estar subindo, Petro subindo um pouco e também, né, até uma mudança um pouco de alocação, né? Bancos que você fala assim, caramba, o que eu compro na bolsa? Aí alguns smart monies, né, aproveitando o momento de, bancos pode continuar sofrendo, para onde que eu corro? Não tem muito, não quero comprar e vai anda um pouco, Petro anda um pouco, que olhando no ano, nos últimos anos, aí estão mais depreciados, acho que seria isso, tá? E Souza Cruz, o que acontece? Está esperando aí a OPA ser confirmada pela BAT, a Berdim brigando, queria um preço maior, não foi. Como é que fica aí para frente, tá? Entendeu? Fica complicado mesmo. Mas a gente segue, a OPA está R$ 26,13. No Pain e as Gain, se a gente gosta de hipermarcas, é um ativo caro, mas é bom. Né? Dá para carregar para o longo prazo? Dá.
parte de remédios, né, continua crescente, não tem por que cair. População mais velha no Brasil, precisando mais de remédios, né? Então, acho que acaba sendo resiliente olhando ali para o longo prazo. Campete, aconteceu com a Ambev, falamos aqui, juros sobre capital próprio. Sofre ela, BVMF e banco se for retirado isso, tá bom? Porto Seguro, poderia comentar, a gente prefere BB Seguridade, porque a Porto Seguro não tem um percentual muito grande em relação a seguros de automóveis, isso tende a diminuir em momentos críticos, né? Propaganda do Pedro Bial da Fiat, ele fala que o automóvel é um bem, pô, é como se fosse um patrimônio, agora é o momento de investir, pô, isso não é investimento, desculpa. Automóvel é custo, deprecia, vale cada vez menos, tirou da concessionária, vale 30% a menos. Que papelão fazer uma propaganda daquele tipo. Se a gente gosta de IdeiasNet e Links, IdeiasNet não. Links, você chegou a olhar uma época, não foi? Na verdade não. A gente estava olhando Senior Solutions e aí até começou a olhar Links, mas de novo, a gente, por conta principalmente de liquidez, né? A gente acaba nem olhando mais. Invista num Fiat absurdo, invista na XP, os melhores produtos estão aqui, diversifique o seu risco, venda seu carro e invista na XP. Eu não estou falando só de ações, estou falando de tudo. Ações com proteção. Compre suas ações, esse é o seu patrimônio que você tem que aumentar, mas com proteção, Fence no Ibovespa. Pô, tem fundos de capital protegido, você tem uma plataforma com 400 fundos, multimercados, ainda tem debêntures incentivadas, ativos atrelados a IPCA, quer dizer, aproveitem o momento. Falou que está no seu e-mail. Vale a pena manter a Ambev em carteira? Eu manteria, até porque o ativo só bateu 20, 40, está 18 e pouco, eu manteria. Manteria e faria uma proteção, né? Não, é uma proteção. A Ambev eu acho que também, porque não é um ativo a subir 30%, mas é um ativo redondinho ali para entregar tudo mais. Pô, eles sabiam que eles fizeram uma cápsula, eu estava até falando ontem aqui, uma cápsula para o Guaraná Antártica. Então, eu vi isso no Expresso de refrigerante. Caramba. Hoje eu até vou falar que acho que isto é dinheiro, que ela quer saber isso, eu também não sei, vou ter que ir na rua procurar essa cápsula, experimentar esse Guaraná em cápsula, né? Que igual um Expresso, assim. Interessante, né? Porque hoje botar gás ali. Já tem de chá tem. Chá beleza, café, chá gelado, essas mas pô, vou botar gás como no negócio? Vai misturar com água com gás? Sei lá, né? Pô, uma brincadeira. É isso aí, automóvel é caro, gente. Se pudesse, não teria, só tem por causa dos meus filhos, mas senão não teria. Trabalho a pé, vou a pé, não tenho por que usar carro. A gente não tem infraestrutura decente nesse país. Estou revoltado, indignado. Vale a pena manter Itaúsa na carteira, a perspectiva é que continue caindo, melhor trocar ativo. Nesses momentos eu não gosto de muitas mudanças não, a gente reduziu um pouco, né? A gente não zerou Itaú na carteira. Itaúsa é a mesma coisa, tá? Até para quem me perguntou hoje, Itaúsa sofre menos que Itaú, 96% do market cap de Itaúsa é Itaú, então sofre igual basicamente, um pouquinho menos talvez. Mas Itaúsa, né, manteria, só reduzimos de 25% para 20% bancos. Infelizmente, se tivesse reduzido mais, a gente estaria com uma performance ainda melhor. Carros status para algumas pessoas sim, mas não é preferível. Lá na Europa quase poucas pessoas têm carro, porque o transporte funciona. Pô, muito melhor, você não precisa ficar preocupado, vaga, é custo, pô, seguro, ser assaltado, pô, muito melhor andar metrô, ar-condicionado, né? O que acham de Sul América é um pouco igual ao Porto Seguro, eu ainda prefiro BB Seguridade. Que isso, Marcelo E, quero virar sócio da XP. Por que, Marcelo E? Aqui, pô, estou aqui já, fazer 6 anos já aqui na XP, não tem pouco tempo não. Aqui você está há quanto tempo? 2 anos e alguma coisa. Que também é sócio aqui, pô, da XP, XP Investimentos. Vamos lá. Long XPTD11, short em Fiat, isso aí, Fabiano. Venda o seu Fiat, compra XPTD11, não é não? XPTD11 a gente já vem falando há muito tempo. Boas ações. Sabe por que, desculpa até te interromper, mas por que a Souza Cruz não para de cair? Não sei. A OPA ainda é 26,13. Será que a BIT vai retirar a OPA? É porque ainda não está certo. O preço menor, né? Não. Ela fez uma OPA 26,70 e pouco, com dividendo virou 26,13. Aí a Berdim, só para lembrar de vocês, é um fundo que tem 10% das ações da Souza Cruz, falou, não, eu quero uma nova variação de preços. Quem tinha feito a variação anterior era Santander, quem fez a nova foi o CS, que falou que o preço Souza Cruz justo seria entre 24 e pouco a 26 e pouco, que foi o mesmo preço que a BIT ofereceu. Será que a BIT vai oferecer menor ou vai retirar a oferta? Então. Isso é um risco, a gente sempre falou isso, é um risco que não iria
para o evento. E o papel estava 26,30 quando anunciou que o preço poderia ser menor. Aí o papel começou a cair. Aumentou os riscos, acho que o pessoal está ficando no preço, né? É isso aí. O pessoal falou que na Coreia o metrô fede aero puro. Eu nunca fui pra Coreia do Sul, eu queria ir. Aí eu te falo como é que cheira o metrô. Desculpa, gente. Mas essa Zorbinha que postou fede a alho puro, não tinha essa ideia. Pô, também não. Mas vou lá dar uma checada. Ai. Passei... Ô louco, ele foi pra Coreia. Que isso. Eu passei mal no metrô, ele foi lá. Preciso ir pra lá. Só foi pra Coreia do Norte, só. O Felipe AB99, sabe o que acontece com o TIMP, Vale Short? Né, a TIM, ela anunciou, foi até interessante isso, ontem me ligou a repórter lá do Estadão, a agência Estado, a Karen, e ela perguntou isso, por que acontece com a TIM? E ela estava subindo bem ontem, eles haviam anunciado que a Telecom Itália continuará no Brasil investindo aqui. Aí você, será que ela vai comprar a Oi? Não fazia sentido ela subir. Se ela fala, não, vou ser vendida, teria até que subir mais, poderia corrigir para uns R$12, que era o que ela estava negociando antes. Eu não abriria short nesse ativo não, porque tem um evento no meio do caminho. Se a Oi comprar a TIM, ela pode ir a uns R$12, R$13 de valor dela. Né? Se a TIM comprar a Oi, ela pode sofrer, porque poderia pagar caro por esse ativo. Então, eu ficaria fora disso, tá? Ideasnet pode ser uma alternativa para longo prazo? Eu não gosto da LCP, porque o que é a Ideasnet? Ela é uma incubadora de empresas de internet. Pô, eu não entendo disso, cara. Eu não entendo. Que é site que vai dar certo. Eu lembro que tinha um site chamado Aonde, que ele competia com os sites de busca aqui no Brasil. Era de um adolescente. Aí ofereceram R$1 milhão, lá atrás. Ele não quis vender. Aonde está o Aonde? Agora, morreu. Então, eu não sei, entendeu? A empresa está bem administrada, Ideasnet, mas eu não gosto muito de tecnologia, né? Tô ficando velho, vai ver que eu não entendo dessas coisas. É que é, de fato, difícil projetar alguma coisa. Né? O Facebook, todo mundo falou, será que é caro quando abriu o capital? Pode subir, cara, é impressionante. É diferente da Apple, tá, gente? A Apple tem um produto, mas projetar números de pessoas que vão estar no Facebook e tal, eu não sei. Já conversei com um cara da Amazon, conversei com um cara que era da Buscapé, só está na China hoje. É sensacional. Ele mesmo veio me explicar que não pagaram caro pelo WhatsApp. E eu falei, me explica, que eu não entendo. Pro fluxo de caixa foi caro. Um negócio que não dá lucro, não dá resultado operacional, é negativo, pagar um valor é caro. Ele foi me explicando, você começa a entender que tem valor, mas é complicado e difícil pra caramba, tá? Bafo de alho da galera. O pessoal postou aqui, ó. Fibra! Pô, Fibra, tu viu, anunciou uma planta... Fibra. 7.700, é muito dinheiro, né? Agora. Já tava, na verdade, já estava nos projetos ali, mas é dinheiro, eles vão aumentar bastante a capacidade ali. E de novo, Fibra é mais aquele código de dólar, você ficar exposto a dólar. A gente ainda prefere Suzano, tá? Eles acabaram, a Fibra, lembrando que acabou de fechar um contrato com a Klabin de fornecimento de celulose e aparentemente muito melhor para a Klabin do que para a Fibra. Enfim, ela vai ganhar mais capacidade e ainda tem essa questão do projeto, que ela deve continuar, pelo menos foi o que ela sinalizou a todo vapor, enfim. E ela acha que não vai prejudicar preço a ver, e a gente gosta até de Fibra, mas ela negocia um múltiplo maior do que Suzano, por exemplo, e Suzano tem algumas questões de desalavancagem que a gente gosta. Então, de novo, se quiser estar no setor, a gente ainda prefere Fibra, Suzano, tá? Suzano Fibra. Então, assim, porque ela está em baixa foi isso, esses investimentos todos, né? Ela anunciou um investimento de 7.700 bi. Setor de celulose pode sofrer com o pacote de pode sofrer tudo, né? Infelizmente, tudo pode sofrer aqui, crescimento econômico menor, tudo isso. Bancos a gente acha por valuation, né, muito baixo, atrativo e um pouco mais protegido, mesmo com essas mudanças, poderia ser interessante, entendeu? O que eu perdi aqui? Paranapanema, você viu que subiu mais de 100% desse ano? Não vi a LCP, não vi mesmo, mas continua andando. Pode ter squeeze em Ering? Por enquanto não. Por enquanto, será que vale shortear? Teria que ver o nível de valuation que ela está. Mas acho que vai demorar esse ativo para subir. Né? Se você comprar um ativo que tem uma tendência de alta
E óbvio, vender Hering, eu acho que Hering não anda, tá? A meu ver. Sim, a fibra aumentou o preço de celulose, vai aumentar agora, 1º de junho, mais $20. Fez contrato com a Klabin, sim, de até 900 mil toneladas, se eu não me engano. Nem isso, até isso. Foi até no máximo. Até no máximo, ou seja, ela precisava... garantido, né, na verdade. Ela precisava ter uma fábrica. Melhor situação tá a Suzano, nesse caso. Tanto é que quando ela anunciou isso com a Klabin subiu e ela caiu. Porque assim, de novo, você olhar, fez contrato com a Klabin, ok, mas se você for ver tudo que foi no contrato, é muito mais claro o benefício para a Klabin do que para a fibra, né? A Klabin vai conseguir acessar toda a rede da fibra, o potencial de venda e toda a questão comercial da fibra, mas a fibra vai ganhar em troca capacidade só. De novo, agora é um ótimo momento para dólar em alta, sim. Vai investir CAPEX sim, mas o resultado do investimento em CAPEX agora, e a gente não sabe como vai estar o dólar, quer dizer, é você colocar muito investimento nas suas plantas, aumentar muito a oferta. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso, porque daqui a alguns anos o ciclo da commodity pode estar em outro patamar em termos de preço. Agora, no relativo, celulose está muito bem, principalmente comparado com as outras commodities. Mas só tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E por isso que a gente prefere, de novo, principalmente em termos de valuation, tá? A fibra aí está tradando a um EV/EBITDA bem mais alto. A gente prefere ficar em Suzano ainda. Isso, você perguntaram de Eletropaulo, não teria. Né? Tá tentando um acordo aí, distribuição, elevação de tarifas novamente, mas não teria. Acho que pode subir no curto prazo, mas não teria. E o mercado tá xoxo hoje, o que tá vendo? O pessoal diminuindo aí exposição, volume mais fraco, né, subindo ativos considerados ruins nesse momento. Isso é o pior cenário. É o smart money que entra rapidamente e tal. Mas a Eletropaulo acabamos de falar assim. Tempo estourado, Kim. Mas e o meu relógio está meio-dia 28, o seu está meio-dia 31. Que horas são, produção? Meio-dia 28, o do Kim tá adiantado. Aqui, tá no fuso horário da Coreia aqui, o do Kim, pra gente terminar mais cedo a produção. Mas, Kim, se não fosse bom para a fibra, por que ela fecharia esse contrato? Pode ser excelente para a Klabin, mas não deve ser ruim para a fibra. Ninguém falou que é ruim, a gente falou que é melhor para a Klabin. Sim, isso. Só isso. E Suzano, nadando de abraçado. Melhor nesse sentido. Pessoal, Rumo, você tem algo a comentar? Rumo... Na verdade, Rumo, depois daquele anúncio de plano de investimentos e guidance, caiu muito e, de novo, ela não está uma barganha em termos de múltiplo. Então, os investidores aí estão um pouco mais receosos. De fato, vai ter um CAPEX muito forte, mesmo de curto prazo, sendo que o guidance para a EBITDA, por exemplo, não vai acompanhar. Então, vai ter uma pressão de caixa aí, muita coisa para investir nas malhas atuais e a sinergia vai vir só ao longo do tempo. Então, o pessoal ficou um pouco mais receoso e por isso que sofreu bastante. E, de novo, tá? A cotação caiu, mas o potencial de geração de caixa operacional também caiu. Ela não está uma barganha aí. Está negociando cerca de 6 vezes EBITDA. Lembrando que a LL negociava nos RAIs ali 5 vezes. Então não é que está aquela barganha, tá? É isso aí, senhores. Obrigado pela audiência, pela participação de todos. Voltamos amanhã na nossa... Obrigado, produção, na nossa reunião matinal. Tô ficando velho, tô ficando esperto aí. Ele tá esperto, ele tá ligado, vestido de cobertura. E nem tá tão frio aqui em São Paulo. Um grande abraço a todos. A gente volta amanhã na reunião matinal. Obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Até amanhã e bom almoço para todo mundo.